E agora então vamos com os dois ao mesmo tempo. Vamos lá a isto. Companheiros, acho que deu para ver, não é? Brutal, brutal, muito bom, muito bom. Companheiros, bem-vindos ao canal, mais uma vez com o apoio da Engui, e hoje neste nascer do dia estamos aqui com uma verdadeira campeã de vendas, Engui L20. O material utilizado é liga de alumínio 6061. Contamos com um motor sem escovas de 250 watts. O torque são 50 Nm. À frente temos uma suspensão com tranca. Contamos com travões mecânicos de disco de 160 mm, tanto à frente como atrás. Os pneus, mais uma vez, estão a cargo da Shaoyang e são uns 20x4. Temos uma transmissão de 7 velocidades com desviador Shimano Turner e para fazer o câmbio temos um Shimano SL TX50. Temos 5 níveis de assistência à pedalagem e para cumprir a lei a máquina está limitada eletronicamente a 25 km/h de assistência à pedalagem. Aqui do punho do lado direito temos um throttle que está limitado eletronicamente para vos dar apenas uma ajuda enquanto vão a empurrar a máquina. Contamos com uma bateria de 48 volts, 3 Ah, demora mais ou menos 6 a 7 horas a ter carregamento até 100% e o carregamento pode ser feito aqui. Se preferirem retirar a bateria e levar para carregar em casa, basta levantarem aqui o banco, destrancá-la com a chave, puxar, fácil. A marca estima que esta bateria em assistência 1 tem uma autonomia para 140 km. O peso em ordem de marcha, portanto já com a bateria, são 41,5 kg. Digamos que não é leve. Aqui à frente temos este cesto de carga que dá muito jeito para levarem aqui uma mochila para irem às compras e suporta até 13,5 kg. E atrás esta rack também muito útil para transporte, suporta 25 kg. A altura do guiador são 115 cm e a altura do banco ao solo varia entre os 82 e os 94 cm. A máquina suporta até aos 120 kg de peso e a altura aconselhável para os ciclistas é desde 1,55 m até aos 2,10 m. À frente podemos contar com um farol de LED e atrás com luz de presença e indicação de travagem. Esta bike tem um pormenor muito curioso, é que para acionarem o display e ligarem a bike, têm primeiro que a ativar aqui na chave. E está feito o resumo das características, não vamos perder mais tempo, vamos para test ride. Então vamos lá para test ride, companheiros. Portanto, como já vos expliquei, ligamos aqui a chavinha e agora sim podemos ligar o display. E vamos a isto, vamos seguir viagem. Siga para bingo. O tempo está assim meio de chuva, vamos lá ver se a gente não se molha. E como já sabem, vamos ter tudo. Teste de travagem, teste de modos de potência, vamos ter o unboxing, vamos ter a montagem, ou seja, como eu costumo dizer, tudo como nos filmes. Portanto, vou meter aqui já em assistência 1, vou parar para tentar perceber até onde é que ela assiste. Vamos a rolar. Ok. 11. Aos 11 vou parar novamente para tirar a dúvida. Vamos lá parar isto. Agora começa a rolar. 10, 11. Vai até aos 10, 11. E depois a partir daí sou eu que vou a pedalar. Vamos ao 2. Eu vou reduzir mais um bocadinho. Vou começar a pedalar. Ok. Mais ou menos 14, 15, mais coisa, menos coisa. A partir daí vou novamente a pedalar. Já sabem que a assistência à pedalagem é uma cena mais on-off, não é assistência ao torque. A assistência ao torque é quanto mais força tu fazes, mais sentes o motor a responder. Aqui é abertura, portanto ela sente o impulso e abre. Ok? Sente que tem uma coisa curiosa. Vocês vão com assistência, basta darem um toque no travão e ela desliga a assistência. Exatamente, estava aqui só mesmo a sentir. Agora vamos ao modo de assistência 3, só um bocadinho, vamos lá. 15, 16, 19, sim, 18, 19 e cortou. 18, mais 18. Deixa lá verificar outra vez.
17, 18. 17, 18, para ser mais franco. Vamos ao modo 4. Vamos lá. Agora vamos a isto. 17, 19, 20, 21, 22, 22. 22, cortou, vais pura e simplesmente a pedalar. Vamos então aqui ao modo 5, deixamos passar o comboio. Isto também já é um clássico. Na altura passar o comboio, é tão giro, pá. Por acaso gosto muito de andar de comboio. O conceito das bikes também dá para isso, fazerem aqui um mix, ok? Das bikes e bikes elétricas, neste caso estamos a falar de bikes elétricas, ou seja, conseguem ter a bicicleta no comboio e fazer, imagina, vão fazer um percurso de 200 km. Fazem uma parte de comboio, uma parte de bicicleta, perfeitamente à vontade. Vamos lá, modo 5 de assistência. Pá, isto é impressionante, companheiros. 25 km/h, pau, cortou. Mesmo certinho. Certíssimo. Olha, agora até vou meter tudo. Agora vamos fazer aqui um teste. Eu vou meter tudo e vou tirar os modos de assistência todos. Esta bicicleta, como já vos disse, é pesada, não é? Portanto, ou seja, com o facto de ter suspensão, o facto da própria estrutura da bicicleta, não é leve. 42,5 kg, creio que é isso. O peso em ordem de marcha, como a gente costuma dizer nas motas, que nas motas é com a gasolina, com os óleos, aquela coisa toda. Neste caso, pá, digamos que é com a bateria. Vá. Peso em ordem de marcha é com a bateria. Eu estou com tudo metido e vamos ver até onde é que ela vai. Pá, vou aqui a direito, até me vou levantar para começar a pedalar com mais força. Pá, estes pneus são uma maravilha, meu, para um gajo andar nestas situações. Rabo sentado no selim, vamos lhe dar com força. 30, vou aqui perfeitamente bem, 30, solto, ok, solto, não vou bem solto, que eu precisava tirar aqui mais um dentinho, ou dois, aqui é mesmo soltinho. Portanto, conseguem levar a bike a rolar. Epá, para subir será sempre mais complicado, mas conseguem levar a bike a rolar sem o auxílio do motor, ok? Que ela rola de facto muito bem. Ora, vamos experimentar já aqui um bocadinho de calçada, vai já tudo de seguida. Epá, isto reage muito bem na calçada, não? Ela, embora não tenha suspensão atrás, tem aqui um apoio do banco. Este banquinho é muito fixe. Eu depois já vos mostro um bocadinho mais à frente. Eu levo aqui o monopé, a ver se não o perco. Pá. Deixar as pessoas passarem. Porque temos que respeitar. Isto não é um local das bikes. Temos de partilhá-lo civicamente, mas dar prioridade a quem tem prioridade. Passo a passo. Vamos lá. Faça favor. Muito obrigado, obrigadíssimo. Está tudo simpático aqui, é um espetáculo. Bom dia. Isto para vos dizer que pá, o banco de facto é muito, mas muito agradável. Quem vai gostar muito deste banco é a minha mulher. Porque ela, quando viu a bicicleta chegar, disse logo: pá, esta bicicleta, isto é mesmo o ideal para mim. Mal sabe ela que esta bicicleta foi para ela. Ainda não sabe. A saber agora quando estiver a ver o vídeo. Tenho que lhe dizer: babies, anda a ver o vídeo, só para ver aqui para ver se gostas. E vamos ver a reação dela. Mas de facto o banco é muito confortável. Pá, eu até paro aqui só um bocadinho que eu tenho que guardar este monopé. Isto é aqui o descanso, não é? Que é muito simples. Vou guardar aqui o monopé na mala. Mas isto para vos dizer que este banco é de facto muito confortável. Vejam esta superfície. Olha para isto. Ele por acaso não ficou, foi bem direitinho. Olha aí, não venho a dar por nada. Deixa só alinhar. Ok, está alinhado. E vamos guardar aqui o monopé antes que me caia do bolso. Deixa depois a gravar aqueles planos parados.
Deixa lá. Ok. Nem dei por nada, é tão confortável que nem dei por nada, mas ele de facto é muito macio. E ela vai gostar bastante, que ela é muito esquisita com os bancos das bicicletas e este vai adorar mesmo. E antes do teste de travagem, vou-vos convidar a verem o unboxing e montagem desta bike, feita para aquele gajo espetacular, pá, que tem a mania que tem graça. Pá, que sou eu. Hein? Vamos ver? Siga para unboxing e montagem. Muito obrigado por passares aqui para o estúdio. Vamos então proceder ao unboxing e montagem desta Angry L20. E vamos começar por cortar as fitas e abrir a caixa. Aqui vamos ter umas coisitas para abrir. E têm mesmo que ver isto de frente. Esta é ela. Retirada a caixa. Pá, o guiador tem alto aspecto. Hein? Pedais, aqui uns parafusos. Isto parecem-me ser pastilhas, peças suplentes. Conjunto de chaves, vamos tentar montar tudo só com estas chaves. Hein? Uns strapzinhos, caso seja preciso. Manual de instruções. Estes carregadores têm todos muito bom aspecto. Portanto, 54,6 volts, 2 amperes de output. Onde é que eu pus o x-ato? Máximo 13 kg. Portanto, isto vai ser para levar as comprinhas. E a roda, já tinha mostrado? Agora vamos começar a montar o guiador e temos que tirar esta peça. Estamos mesmo aqui no final. Então vamos ao cestinho e para montarmos a luz. Eu creio que é aqui à frente, que é aqui mesmo bem. Hein? Este eixo é só de transporte. Encaixar aqui. E vamos à roda. Esta pecinha mais saída. Esta tem aqui um picolete. É para encaixar aqui, ok? Está pronto a rolar. Como não vem indicado na esquerda nem na direita, penso que seja a mesma coisa, não é? Daquele lado foi mais fácil. Esta provavelmente foi a bicicleta mais fácil de montar que eu já tive até hoje. Vamos lá continuar, mas não se esqueçam que está aí o código de desconto, o link, tudo. Ajuda o canal, ajudam-se a vocês. É um espetáculo. Está na descrição. Ora, também aproveitei para ver o unboxing e a montagem. Ah, pois é! Não são só vocês que têm direito. Siga para teste de travagem. Ora, vamos começar aqui já com o travão de trás, que é deste lado. Ora, muito bem, vamos a isso. Impecável. Portanto, os travões, embora sejam mecânicos, pá, travam muito bem. Vamos ao da frente. Pá, o da frente trava mesmo muito bem, pá. Trava muito bem. Não sentes que a roda te sai por cima. Ora, e agora então vamos com os dois ao mesmo tempo. Vamos lá a isto. Ah, companheiros, acho que deu para ver, não é? Brutal, brutal, muito bom, muito bom. Sim, senhora. Portanto, os travões, embora sejam mecânicos, travões hidráulicos, todos nós sabemos, pá, que são melhores, têm uma resposta mais linear. Os travões mecânicos travam lindamente, como vocês viram, não é? Sendo que, pá, é uma resposta mais... É logo. O travão hidráulico, pá, tem uma resposta mais linear, ok? É mesmo assim. Claro que continuo a achar que todas as máquinas de futuro poderiam todas ser equipadas de travões hidráulicos, bah, embora os mecânicos funcionem perfeitamente, como é óbvio. Fica se calhar um pouco mais baixo o custo na fabricação, mas pronto, é o que é, é o que é. Vamos já avançar com outras partes aí para a frente. Pá, quero que vocês vejam o teste de iluminação da máquina, que vai ser muito curtinho, só para vocês verem o que é que eu acho das luzes desta máquina. Ora, bom dia, são quase 7 da manhã, portanto a altura ideal para se ver a luz desta menina a trabalhar. Luz à frente já se vai ver em andamento, sendo que luz de presença atrás e com sinalização de travagem. Vamos a isto? Bora lá. Que é uma pressa. Como se pode ver,
vai aqui a cumprir bem. Não são os dois faróis que eu tenho na M20, mas de facto, pá, vê-se muito bem. Até vos digo mais, é a primeira vez que eu ando com ela à noite e estava à espera de um desempenho menor. Então aqui nesta zona que está mais às escuras, pá, mais se topa, não é? Muito fixe, muito fixe. Portanto, iluminação completamente aprovada, ok, companheiros? E o facto então de ter esta excelente iluminação traseira, epá, e com a sinalização de travagem, epá, é o que todas deviam ter, certo? Mesmo. Portanto, vamos para a estrada novamente e siga a viagem. Pois é o que eu acho da iluminação da máquina. Pá, o sensor de stop dá um jeitaço, dá mesmo um jeitaço. O facto de já ter luz de sinalização atrás já dá muito jeito. O facto de termos uma boa iluminação à frente também. Mas o sensor de stop, pá, para avisarmos quem vem atrás de nós que estamos a travar. Já fizemos o teste de iluminação, já fizemos o teste de travagem, já fizemos o teste dos vários modos de assistência. Companheiros, falta o off-road, não é? Falta depois as conclusões finais, mas falta agora a parte do off-road. Ora então convido-vos para verem o off-road, como é que se porta esta máquina no off-road. Então vamos lá ao off-road, companheiros, para depois irmos às conclusões finais. Siga para bingo? Siga. Portanto, começamos já aqui com uma descida, espero que dê para ver aqui com a câmera, não sei se dá bem para ver que é a descer, mas é a descer para caraças, ok? Cheia de arregos, vamos lá ver como é que ela se porta, embora isto seja uma bike, pá, excelente para ir às compras e por aí fora, pá, esta suspensão aqui à frente e o banquinho que resolve bastante, mais estes pneus de 4 polegadas que amortecem bem, pá, vamos ver como é que ela se porta, ok? Bora lá, começar já aqui. Espera aí, deixa eu ver se a bike ainda não está ligada. Vamos ligar aqui. Epá, é verdade, muito simples, hein? Portanto, aqui tem a velocidade a que vão, aqui o nível da bateria, aqui a assistência encarnada, portanto, neste caso está em 0. 1, 2, 3, 4, 5 níveis de assistência. Aqui neste momento tem a trip. Se carregassem aqui tinha o odómetro, portanto já fiz 77,6 km nesta bike. Aqui é a velocidade máxima, neste caso como iniciei agora está a 0, não é? Average speed, portanto vai dar a média, não é? Trip novamente e o odómetro. Muito simples, pá, um display com tudo, ok? Eu gosto de levar aqui o Super Cycle, pá, depois vai-me dando as médias e por aí fora. Pá, tem uma série de coisas excelentes. O Super Cycle é um programa, uma app gratuita, ok? Eu depois deixo aí na descrição, ok? Fica lá na descrição e na descrição também estão os códigos de desconto e os links para esta bike e outras da Engui, ok? Siga! Bora lá! Epá, está cheio de arregos, hein? Vou ver se eu não caio para aqui. Muito bem. Bom comportamento. Epá, boa. Oh, esta parte é durinha, mas passou muito bem. Deixa-me lá, em vez de ir com atenção à câmara, a ver se vou com atenção à estrada. Dar-lhe aqui mais gás. Nós vamos com a bicicleta limitada a 25 km/h, hein, companheiros? Tudo limitado. Aqui, como estamos fora das vias de circulação, pá, podíamos dar aqui um gazito e desbloqueá-la, não é? Mas desta vez não o vamos fazer. Vão ver aí o vídeo que fiz com a M20, a Engui M20. Pá, e acho que vale a pena. Olha, muito fixe, muito fixe, muito fixe. Epá, isto passa, que é uma maravilha, quase não se sente, não. Porra. Pá, eu diria que até é mais confortável aqui a passar,
do que a M20. E a M20 tem suspensão atrás e à frente. Esta máquina está rápida. Não é à toa que isto é uma campeã de vendas, não é? Não é à toa. Opa! É lá, isto dá-lhe bem, meu. Olha, passar aqui ao lado da poça. Ah, lá vai. Tirar aqui. Vamos tirar aqui um bocadinho de caixa para darmos a volta. Agora vamos lá ver isto aqui a subir um bocadito. Bora. Ah, brutal, meu. Muito bom. Passamos já às conclusões finais. Epá, porque isto no off-road porta-se que é uma maravilha, hein? Brutal. Deixa-me só virar isto para trás para ir para o sítio das conclusões finais. Vamos lá descer. Epá, isto é bem a descer, hein? Porra, ainda subi aqui um bocado. Vamos lá. Siga para vir para o sítio. Ora, estamos aqui chegados. Aqui este cenário magnífico. Gosto tanto destes sítios de off-road. Ficou aqui um bocadinho inclinado. Deixa eu ver se está bem enquadrado, acho que sim. Companheiros, vamos então a conclusões finais, ok? Pá, começo já por dizer que estes punhos têm um grip brutal, muito bom mesmo. E o facto de terem estas abas aqui do lado, pá, pousas as mãos, que é uma maravilha, vais super descansado. Portanto, as manetes de travão têm esta parte emborrachada. Eu normalmente levo os 2 dedos, não é? Pá, isto tem um grip brutal aqui na própria manete, tanto de um lado como do outro. Portanto, já sabem, travão de trás, travão da frente. A campainha, eu acho que ainda não vos tinha mostrado. Muito giro, pá. Hein? Outra coisa que eu ainda não tinha referido também. Isto tem aqui a pré-carga na suspensão. Não tinha falado nisto ao início porque não vem nas características. Normalmente as características tendem a acrescentar muita coisa, não é? Neste caso, pá, não falavam lá na pré-carga, mas isto tem aqui ajuste da pré-carga. Senti a necessidade de falar neste ajuste da pré-carga precisamente porque a suspensão cumpre lindamente. E tal como vos ia a dizer durante o percurso do off-road, o facto destes pneus darem um amortecimento muito bom, epá, e este banco ser mesmo super confortável. Eu pensava que a minha Engui M20, com aquele banco mais corrido, pá, que não deveria haver banco mais confortável. Epá, o banco é uma delícia. Outra das coisas que tem que entrar para a equação final destas considerações finais, não é? Epá, é que isto é tudo muito bem acabado. Além de vir muito bem embalado, como viram no unboxing, na parte do unboxing, epá, isto é tudo muito bem acabado. Nota-se que é material super resistente. O único fator que poderei indicar como menos positivo, epá, mas é o que é, da forma que a bicicleta está construída, é o que é o peso. Ou seja, concluindo, resumindo e baralhando, como diz o nosso grande camarada, companheiro e amigo, MPA Neves, grande Marco. Epá, máquina mais do que aprovada. Não posso despedir sem agradecer mais uma vez à Engui. Muito obrigado pelo apoio que estão a dar ao canal. Companheiros, não se esqueçam, os códigos de desconto estão aí em baixo na descrição. Se quiserem adquirir esta máquina, tem lá um link direto e depois tem um link também para as outras máquinas da Engui. Façam-o através destes links. Pá, é uma forma de estarem a ajudar o canal e ajudam-se a vocês próprios, como já vos disse, porque tem lá os códigos de desconto, não é? Portanto, espetáculo. Só falta a despedida do costume. Pá, sejam felizes, porque isto é do caraço.